Olá a todos! Vamos iniciar a aula de informática educacional. A primeira coisa que temos que aprender é sobre o sistema operacional, que é um programa que tem que ser instalado em todo computador quando ele é montado. Então, o computador de fábrica, ele somente com suas peças colocadas todas num gabinete não tem sentido nenhum, não tem uso prático. Para um computador realmente ter utilidade, ele precisa de programas instalados. E o primeiro programa instalado é o sistema operacional. Existem vários fabricantes de sistemas operacionais, mas o mais famoso, que todo mundo conhece, que usa constantemente, que é o que domina bem o mercado, que tem uma grande penetração, é o Windows 8, tá? Da Microsoft, é o que está atualmente. Temos o Windows 7, ele já está sendo descontinuado, mas ainda existem bastante instalações dele no mercado. A gente vai conhecer o Windows 8 daqui a pouco. Para isso, a gente precisa compreender primeiro como que funciona um computador. A gente não vai aprender, não vai se aprofundar, não vamos aprender a consertar computador, mas pelo menos temos que conhecer seus componentes. Então, para você ter uma área de trabalho dessa, tá? Com a barra de inicialização, com esses ícones ativados, e começar a navegar na internet, com todos esses recursos, tá? Você precisa entender que um computador ele é composto de CPU, memória, disco e uma placa de rede. Essa é a atualidade. Repare bem que nós estamos aqui fazendo uso de uma quantidade de CPU, que é o cérebro do computador, uma quantidade de memória, que é a memória de trabalho, que é o nome que a gente usa, e essa aqui é o disco, é um outro tipo de memória, só que é a memória para guardar informações. E quando você tem que buscar uma informação fora do seu computador, você tem que usar a rede. No nosso caso aqui, a gente não está fazendo uso de nenhum deles. Tá? Vamos lá. Essa aqui é uma foto típica de um computador. Então nós temos um gabinete, tá? Você normalmente só visualiza a frente. Essa parte de trás é onde conecta os cabos do monitor, impressora, cabo de rede, cabo de energia. Então, basicamente, cada fabricante que cria o seu layout, a sua forma. Isso aí para nós não é tão importante. Quando você tira a tampa de um gabinete, você vai visualizar essas peças aqui, elas estão todas agrupadas, tá ok? Então, você vai ter aqui, nessa posição mais ou menos é a CPU, nessa posição é uma coisinha chamada memória RAM, nessa posição é o disco rígido, aqui em cima fica encaixado o leitor de DVD, o gravador DVD, e essa parte aqui eu conecto placas adicionais, tá? Em função dessas tomadinhas aqui, chamados de slots. Então, se eu preciso de alguma peça que não vem na placa-mãe, que é esse conjunto todo aqui, eu vou encaixar nesse local aqui. Tá? Vamos conhecer então a placa-mãe. A placa-mãe basicamente é esse modelo. A parte de trás que você conhece, que você visualiza é essa. Tá? Vamos melhorar aqui. Opa. Pegar aqui. Pronto. Esses componentes são as tomadinhas lá atrás, que você liga o monitor, a placa a conexão da internet, caixa de som, teclado, mouse. Só que, como eu falei, você precisa de um cérebro, o computador precisa de um cérebro, a CPU. Ela é encaixada aqui, tá? Então existem vários fabricantes de CPUs, a placa-mãe é adaptada para cada fabricante e ela tem esse formato aqui. Você precisa da memória de trabalho. Então a memória de trabalho é essas tomadinhas aqui, esses slots, esse modelo de encaixe. Essa memória ela só funciona quando tiver energia. Então quando você está, o que você vê na tela, no caso você está vendo essa imagem do meu computador, é porque essa informação está nessa memória que está aqui. Tá? No caso aqui você só está vendo a tomada, a memória em si não está encaixada. E quando você precisa navegar na internet, hoje é básico,
não precisa ter conexão à internet, então já vem embutido na placa-mãe. Mas os computadores antigamente não vinham, era um luxo. Então você tinha que encaixar numa tomada dessa daqui ou essa menor, tá? Chamado de slot. Então qualquer placa com uma função específica, se ela não faz parte da placa-mãe do fabricante, ele produz ela aqui, tá? Encaixa-se aqui, ela vai ficar com a parte traseira igual a essas aqui, e você vai conectar o cabo ou qualquer adaptador que o modelo pede. Vamos então conhecer a CPU. Aqui no caso nós temos vários modelos de CPU, um mesmo fabricante, no caso aqui nós temos a Intel, tá? Ela vai criar vários modelos de processador, cada um com uma simplesmente velocidade, quantidade de processamento. Então, ó, repare bem que nós temos aqui Core 2 Quad, Core 2 Duo. O Core 2 Duo é mais lento do que o Core 2 Quad. O Celeron, então, é mais lento ainda. E o mais rápido de todos, que a gente ouve falar, é o Core i7. Esse daqui já nem é mais fabricado, o Pentium 4. Tá? E aqui, só para ter uma referência, esse é um fabricante diferente, um outro concorrente, um fabricante de contrário à Intel, a AMD. Então, eles criam, esses processadores são bons também, mas a marca mais conhecida realmente é a Intel. Então, aqui a gente sabe que esse é o cérebro do computador. O outro componente que eu tinha mencionado lá na placa-mãe, tá? Então, são é a memória RAM. Cada pente desse daqui é de um modelo de placa-mãe. Então, repare a tomadinha, o encaixe, como ele é. Cada um tem um modelo de encaixe. O fabricante gosta de complicar, então ele vai criar um padrão só dele, de encaixe. E aí o concorrente tem que criar um outro modelo, tá? Ou paga para ter a mesma tomadinha. Essa é a memória de trabalho, tá? Quando você precisa, o computador está ligado, é aqui que as informações são guardadas dentro desses pequenos chips aqui. Então, quando a energia acaba, ou dependendo, pode ter um travamento, é que houve um conflito dentro dessa memória, provavelmente. E assim você perde o seu trabalho se não for salvo. No nosso caso, para quando você aperta o botão salvar de qualquer aplicativo, a informação vem para dentro dessa caixa. Isso aqui é chamado disco rígido, tá? Então, quando você salva as informações do seu computador, é dentro dessa caixa. Ele é uma memória também, só que é uma memória que não precisa de energia para você guardar as informações. Diferente da memória RAM, que enquanto estiver ligado ao computador, a informação está salva aqui. Só que desligou a energia, deu uma queda de energia, você vai perder a informação. Então, sempre que você está fazendo um trabalho, lembre de salvar que ela vem para cá. E ele tem o nome de disco rígido. Por que disco rígido? Porque realmente, se a gente tirar a tampinha dele, você vai ter acesso a esses componentes. O disco em si, né, que é um disco de metal, e a superfície é gravada de forma eletrônica, e esse é o cabeçote de transferência. Ele grava dos dois lados, então esse mesmo cabeçote tem do outro lado. Tá? É chamado disco rígido ou HD. Tá? E aqui nós temos a memória RAM, tá? Memória volátil também, que é o nome que se fala. E aqui nós temos o DVD. Então, o gravador de DVD que fica também no seu computador. Você precisa transferir algo que está no disco rígido, mandar uma cópia para uma pessoa, ou fazer o backup, ou gravar uma música, um filme. É aqui que você vai armazenar para poder levar esse disco. Então, você vê que é impossível você abrir seu computador e ficar retirando o disco rígido toda hora, porque aí ele não vai funcionar. Né? Ele tem que estar conectado à placa-mãe. Então, é conectado através dessas pequenas tomadas que estão aqui no fundo. E a única maneira de você transferir as informações que estão no disco rígido para uma outra pessoa, um amigo, ou patrão, ou
ou o professor que pedir, você grava num disco de plástico, tá? Com uma superfície metálica, ele vai gravar eletronicamente essa informação. Você pega esse disco e entrega para a pessoa. Ou você quer guardar uma cópia, porque seu computador pode quebrar a qualquer momento, porque é uma máquina, né? E aí você tendo uma cópia, não há problema nenhum, porque você consegue pegar esse mesmo disco e levar para outro computador e fazer a leitura. E o último componente que a gente precisa conhecer é a placa de rede, para poder navegar na internet. Então, quando você está usando o seu computador, né, seu computador, a todo instante, ele está tendo um consumo dos recursos. E os recursos são processamento, memória, disco, o quanto que você está usando do disco no momento de trabalho, tá? Então esse percentual que está alterando aqui é uma combinação desses dois simultaneamente. E a internet, que nesse caso eu não estou usando. Vamos fechar aqui, minimizar por enquanto. Isso aqui posso fechar, não vou mais explicar. Isso aqui é só ilustração técnica para a gente compreender dos componentes do computador. Então, vou abrir o Explorer. E aqui nós temos o disco rígido do computador. Para você, ele apresenta-se dessa maneira. Você tem uma capacidade de armazenamento, representado por essa barra. No meu caso aqui, eu já usei até aqui. E ele informa que um HD de 1,36 TB, eu tenho ainda livre 929 GB. Essa continha aqui, nós vamos aprender a fazer a conversão. Da mesma maneira que você faz a conversão de grama para quilo ou para tonelada, né? Essa aqui é simplesmente uma sigla para identificar tamanho, gigabyte ou terabyte. Então é simplesmente. E aqui o CD-ROM, que a gente tinha feito a referência. Então você enxerga esses componentes, o disco e o disco rígido e o CD-ROM. Aqui você não vê a memória RAM e você não vê o processador. Isso é fisicamente, está representado fisicamente. Então, você olhando para o seu gabinete, você vê esses componentes aqui. No caso, o CD-ROM é externo, você abre e fecha para colocar o DVD, e o disco rígido fica lá dentro do seu computador. E dentro desse disco rígido, eu guardo o quê? As informações que estão aqui. Então, já estão, de certa maneira, eu organizo em forma de pastas as informações. Tá? Aqui é um tipo de atalho, aqui é o mesmo tipo de atalho. A área de trabalho é outro atalho, que nada mais é do que essa representação aqui. Tá? Então, com o passar dos anos, o Windows fez essas pequenas alterações de visualização da interface. Então, a evolução do Windows foi na maneira como você acessa a informação de vários locais. Então, eu tenho a área de trabalho representada dessa forma, eu tenho a área de trabalho representada dessa forma, eu tenho a área de trabalho representada dentro do computador, tá? Eu tenho aqui também. Então, isso daí é só uma questão de layout. O fabricante define isso e você vai se estudando, aprimorando com o passar do tempo, tá? A gente vai conhecer agora o Windows 7. Vou fechar aqui. Vou carregar o Windows 7 numa máquina virtual. Isso é uma coisa que o avanço da tecnologia permitiu. Você consegue ter um computador dentro de outro computador. Então, estou ligando o Windows 7 nesse momento. Estou usando um software, um aplicativo que se chama VirtualBox. E olha só, o disco rígido, como ele está lendo pela primeira vez, o disco está girando, ele está transferindo as informações. Essas informações estão sendo transferidas para a memória RAM. Olha lá, ele deu até um alerta que usou a capacidade de transferência máxima. As informações que estavam no disco rígido foram para a memória RAM, então por isso que aumentou. E como está fazendo a interpretação entre essas duas informações, a CPU está sendo acionada. Não estou usando a internet. Zero, então. Então é isso que acontece. Uma vez feita a leitura do disco, volta a baixar. A memória RAM se encheu com informações e a CPU não está sendo usada nesse momento para cálculo nenhum, processar informações. Então agora o recurso só ficou aqui. Aqui está o disco, ou o disco não, o programa representado. Vamos entrar nele, e conhecer a interface. Muito bem.
está terminando de carregar. Você vê que entre o Windows 7 e o Windows 8 não tem diferença nenhuma, tá? No sentido, de forma geral. Eu tenho o botão iniciar, só que o menu é esse, enquanto que o Windows 8 o menu é esse. Eu tenho o Explorer dentro do Windows 7. Olha a maneira como a quantidade de recurso para chegar no mesmo arquivo. Só tenho esses ícones representados, a área de trabalho aqui. Ó, já não tenho aquela outra área de trabalho. Repare que aqui não, ele repete o processo. Olha lá, área de trabalho, área de trabalho, área de trabalho. Então ele expandiu as opções em relação ao Windows 7, que simplesmente só tinha um local para você acessar. Então você vai aprimorando. O que acontece entre uma versão e outra é a expansão de recurso ou desligamento de recurso que vai perdendo na prática. Aqui no caso, mesma ideia, os ícones que estão sendo usados dentro do Windows 7 já estão alguns ativos. Aqui no caso do Windows 8 estão mais. Isso daqui nada mais é do que a representação da máquina virtual. O disco rígido, o DVD, o monitor, tá? O processador e assim por diante. Então, se eu clicar aqui e ajustar o áudio, eu estou ajustando o áudio dentro do Windows 7. Se eu clicar aqui, eu estou ajustando o áudio do Windows 8. Então, são duas máquinas ligadas nesse momento. É como se eu tivesse, de verdade, dois computadores fisicamente, né? Mas o avanço da tecnologia permitiu que eu consiga ter um computador dentro do outro usando uma máquina física só. Por quê? A gente usa muito pouco isso daqui. É tão potente o processador e os recursos da memória são tão grandes que é permitido. Hoje tem essa vantagem de ter mais de uma máquina e eu consigo trabalhar com 3, 4 computadores virtualmente, além de um computador físico, tá? Então, isso daí para programador é uma beleza, para quem trabalha com vários sistemas, né? Precisa trabalhar com outros sistemas operacionais. Então, essas máquinas virtuais vêm com essa finalidade. No meu caso, eu estou usando ela para comparar entre o Windows 8 com o Windows 7. Tá? É essa a ideia. Por enquanto, vou dar por encerrada essa primeira parte e a gente vai se aprofundar em detalhes agora referente aos aplicativos. Até daqui a pouco.